Você está prestes a julgar um dos livros mais influentes da história. Mas se alguma das críticas mais conhecidas contra a Bíblia dependerem ah, menos do que ela diz e mais do que a forma como é lida. Imagine receber apenas um versículo isolado, sem contexto, sem conhecer a cultura da época, sem saber quem escreveu ou por quê, né? Seria justo condenar toda uma obra por uma única frase? Essa pergunta parece simples, mas ela está no centro de alguns dos debates mais intensos entre crentes e críticos, né? Há quem veja a Bíblia como um guia moral incomparável, outros a enxergam como um livro repleto de contradições, violência, misoginia e até defesa da escravidão. Entre esses extremos existe um terreno muito menos explorado, o da interpretação, né? E é justamente nessa fronteira que a nossa investigação aqui ela começa, né? Ao longo dos séculos, algumas passagens bíblicas se tornaram símbolos dessas críticas, né? A história de Jó é frequentemente apresentada como a prova de um Deus que permite o sofrimento de um homem inocente apenas para vencer uma aposta, né? Textos sobre mulheres sendo orientadas a permanecer em silêncio são citados como evidência de uma visão mais profundamente machista, né? E as leis sobre servos e escravos aparecem como uma das acusações morais mais difíceis de responder. À primeira vista, essas críticas parecem devastadoras. Existe um detalhe que quase nunca recebe a mesma atenção, né? A resposta construída por estudiosos da Bíblia ao longo dos séculos, né, e ela não consiste em negar que esses textos existam, mas em perguntar se lidos da maneira como seus autores pretendiam, né? Essas são simples mudanças de perspectiva que alteram completamente a discussão. Curiosamente, esse problema aparece antes mesmo de qualquer passagem polêmica, né? Ele começa com uma pergunta muito mais fundamental: a crença em Deus é algo natural ou apenas uma ideia ensinada? Muitos críticos defendem que ninguém nasce acreditando em Deus. Segundo essa visão, toda religião seria resultado da educação, da cultura e da influência da família. Assim como uma criança aprende sobre personagens fictícios, aprenderia também sobre Deus. Se tivesse nascido em outra cultura, acreditaria em outra religião ou talvez em nenhuma, né? É um argumento intuitivo, né? Afinal, um recém-nascido realmente não possui nenhuma profissão de fé. Teólogos respondem fazendo uma distinção importante, mas o não possuir uma crença formada não significa possuir a crença oposta, né? Pense em um bebê diante de uma biblioteca inteira de livros científicos. Ele não conhece física, química ou astronomia. Isso significa que ele rejeita essas áreas do conhecimento? Evidentemente não, né? Ele, ele simplesmente ainda não teve contato com elas. Raciocínio ocorre algo semelhante com a questão religiosa. O recém-nascido, segundo essa linha de pensamento, não seria naturalmente ateu. Ele simplesmente ainda não formulou qualquer posição sobre Deus, né? O ateísmo, nessa perspectiva, seria uma conclusão filosófica alcançada posteriormente e não um estado original da mente humana, né? Essa resposta ainda assim não encerra o debate, né? Muitos filósofos continuam discordando dela, né? Mas ela mostra que a discussão é mais complexa do que simplesmente afirmar que todos nascem ateus, né? Esse mesmo padrão aparece quando chegamos às críticas envolvendo as mulheres, né? E poucas passagens são citadas com tanta frequência quanto a orientação de Paulo para que as mulheres permaneçam ah, em silêncio na igreja, né? Lida isoladamente, ela parece confirmar a acusação de misoginia, né? Afinal, como um texto considerado sagrado poderia restringir ah, justamente a voz da metade da humanidade, né? Existe outro detalhe frequentemente lembrado pelos estudiosos do Novo Testamento. Entretanto, a carta não foi escrita para todas as igrejas de todos os tempos ao mesmo tempo, né? Ela foi enviada para uma comunidade específica, né? Corinto, né? Corinto era uma cidade marcada por uma enorme diversidade cultural, né?
conflitos internos e reuniões frequentemente desorganizadas, né? Ao longo da própria carta, Paulo corrige problemas envolvendo divisões, disputas, interrupções e confusões durante os cultos, né? Por isso, muitos intérpretes entendem que aquela orientação fazia parte da tentativa de restaurar a ordem naquela comunidade específica e não de estabelecer uma proibição universal para todas as mulheres da história, né? Significa que todos os estudiosos concordam com essa interpretação? Existem diferentes leituras dentro do próprio cristianismo, né? Mas a existência desse contexto mostra que a discussão dificilmente pode ser resolvida apenas citando um único versículo. E justamente quando essa questão parece encaminhada, surge talvez a crítica moral mais difícil de todas, a escravidão, né? Essa pergunta nos leva ao ponto mais delicado de toda a investigação. E a resposta depende de uma distinção histórica que continua a passar desapercebidamente, né? Essa diferença mudará completamente a forma como muitos enxergam uma das acusações mais fortes feitas contra a Bíblia, né? A pergunta sobre a escravidão costuma marcar o ponto em que muitas pessoas encerram a discussão, né? Afinal, se a Bíblia contém leis regulando servos, isso não significa que ela aprova a escravidão. À primeira vista, parece difícil responder que não, né? Mas existe um detalhe histórico que muda completamente o cenário, né? Quando ouvimos a palavra escravidão, quase imediatamente pensamos no tráfico transatlântico do século XVI ao século XIX, né? Pessoas sequestradas, vendidas como propriedades, privadas de qualquer direito e escravizadas por causa de sua origem étnica, né? Essa imagem está profundamente gravada na memória coletiva, né? A questão é que muitos estudiosos argumentam que essa não é exatamente a instituição retratada na maior parte do Antigo Testamento. Na legislação israelita, grande parte da servidão estava ligada a dívidas. Sem sistemas bancários ou mecanismos modernos de recuperação financeira, alguém incapaz de pagar o que devia poderia estar temporariamente ao serviço do credor como forma de quitar suas obrigações. Não era um sistema ideal pelos padrões atuais, mas também não correspondia automaticamente ao modelo radical e permanente que marcou a escravidão moderna, né? Existe outro detalhe mais significativo. Em vez de simplesmente ignorar essa realidade social, a lei de Moisés impôs limites que eram incomuns para o mundo antigo, né? O sequestro de pessoas para vendê-las como escravas era condenado com uma pena severa, né? Em diversos casos, havia previsão de libertação após determinado período de serviço, né? O descanso semanal também alcançava servos, né? Algo raro entre as civilizações vizinhas, né? Essas leis não eliminavam completamente a servidão. Esse é um fato reconhecido até mesmo por muitos teólogos, né? A discussão gira em torno de outra pergunta. Elas representavam uma aprovação moral definitiva ou uma regulamentação temporária de uma prática já existente em uma sociedade antiga? É justamente aí que aparecem interpretações diferentes, né? Alguns estudiosos entendem que Deus trabalhou gradualmente dentro da realidade cultural daquele povo, limitando abusos enquanto conduzia a humanidade a princípios éticos mais elevados. Outros acreditam que essas leis ainda levantavam dificuldades morais. Embora naquele tempo não tenha uma organização de revolução política contra o Império Romano, dentro do Novo Testamento introduz princípios que mudam radicalmente a forma como senhores e servos deveriam enxergar uns aos outros, né? Em cartas como as de Filemão e em declaração como não há escravo nem livre, pois todos são um em Cristo Jesus, muitos cristãos enxergavam as sementes que séculos depois inspiravam movimentos abolicionistas, né? Isso não eliminava todas as objeções, mas mostra que a questão talvez seja mais profunda do que simplesmente afirmar que a Bíblia apoia a escravidão. Então voltamos ao personagem que abriu toda essa investigação, Jó. Imagine perder seus filhos, sua saúde, sua riqueza e sua reputação praticamente de um dia para outro.
né? Imagine viver tudo isso sem conhecer a conversa ocorrida nos bastidores da narrativa entre Deus e Satanás, né? É exatamente essa cena que faz muitos leitores se perguntarem: Deus transformou um homem justo em objeto de uma aposta? Essa talvez seja a crítica emocionalmente mais poderosa de todo o livro, né? A resposta teológica, porém, começa com uma distinção fundamental entre causar o mal e permitir que o mal aconteça, né? Segundo essa compreensão, quem pratica diretamente toda a destruição é Satanás, né? O texto nunca apresenta Deus como autor das tragédias, né? Ele estabelece limites claros para aquilo que o adversário pode fazer e permanece soberano durante toda a narrativa, né? Mas isso gera outra pergunta inevitável, né? Se Deus podia impedir tudo aquilo, por que permitiu, né? E aqui a própria Bíblia surpreende. No final do livro, Deus não oferece a Jó uma explicação detalhada para cada sofrimento, né? Em vez disso, conduz Jó por uma série de perguntas sobre a criação, o universo e a complexidade do governo divino, né? A mensagem não é que o sofrimento seja bom, nem que Deus tenha prazer na dor humana, né? O ponto central parece ser outro, né? A perspectiva humana é limitada para compreender todas as dimensões da providência divina, né? Essa resposta continua sendo difícil para muitos leitores e talvez sempre seja, mas ela revela que o livro de Jó não pretende responder por que cada pessoa sofre. Seu objetivo é mostrar que a confiança em Deus pode existir mesmo quando todas as respostas permaneçam ocultas. Depois de percorrer essas três grandes críticas, a mulher, a escravidão e o sofrimento de Jó, um padrão começa a surgir. Em todos os casos, a principal defesa apresentada pelos estudiosos não consiste em negar os textos, mas em insistir que eles sejam lidos dentro do contexto histórico, literário e teológico em que foram escritos. Isso não significa que todas as dúvidas desapareçam, nem que todas as interpretações sejam idênticas, né? Ao contrário, muitas continuam sendo debatidas até hoje entre estudiosos cristãos. Talvez essa seja a maior descoberta dessa investigação. A pergunta nunca foi apenas o que a Bíblia diz. A pergunta mais difícil sempre foi como ela deve ser lida, né? Porque um texto antigo pode parecer completamente diferente quando retirado do seu contexto, né? E, ao mesmo tempo, né, o contexto também não pode ser usado para justificar qualquer interpretação que desejarmos, né? É justamente nessa tensão que permanece um dos debates mais fascinantes da história. Onde termina o significado que o autor colocou nas palavras, né? E onde começa a interpretação de quem as lê? Talvez seja essa pergunta mais do que qualquer crítica isolada, né? Que continua desafiando leitores, estudiosos e céticos há milhares de anos, né? E existe outra investigação que nasce naturalmente daqui. Se tantas críticas dependem da forma como interpretamos a Bíblia, o que acontece quando aplicamos esse mesmo critério a aparentes contradições do texto? Será que elas realmente existem? Ou estamos diante de outro caso em que o contexto muda completamente a história?